tarde, pessoal. Vamos começar com mais um episódio do podcast Simplificando o Transporte, episódio 3, nossa terceira gravação do podcast que vai atualizar você das principais notícias da semana. Tá muito difícil acompanhar todas as notícias do transporte? Entra no nosso canal aí, segue nosso programa que a gente te atualiza e simplifica tudo para você, certo? Hoje a presença aqui comigo, Marcelo, estou apresentando, Marcelo Zorzin, sou diretor da entidade CETRANS, Fábio Fagundes. Fabião, boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Diretor também. Fernando Boa Zapata. tarde, pessoal, tudo bem? Só que produto químico embalado, produto químico a granel. Container, importação e exportação. E o nosso grande Fábio Ferro. Boa Beleza, tarde a Fábio? todos, aqui é carga geral, você não sabe. Bom, e temos também a presença do nosso amigo Rodrigo Aires, que é da parte de exportação também. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Marcelo. Valeu Boa tarde. por estar com a gente. Boa tarde, Fábio, Fernando. Boa tarde, Rodrigo. Tudo beleza? Tudo jóia. Então vamos lá, vamos atualizar aí as notícias. Transporte de carga e TI puxa um bom desempenho dos últimos meses. Depois a gente vai falar de logística e os custos que estão maiores para exportadores. Temos aqui a Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que prevê o parcelamento de multa de trânsito e o STF volta a julgar exigência do motivo para demissão. Beleza? Vamos lá então já para o primeiro. Vamos começar nosso programa. Transporte de cargas e TI puxa um bom desempenho nos últimos meses. Na média global, o volume aí de serviços prestados cresceu 0,7% de agosto e ante a julho, e o segmento já cresceu 6,7%. O setor de informação e comunicação avançou 0,6%. E aí, Fábio, o que você tem a nos dizer, Fábio? O que você acha que é o transporte mesmo faz parte dessa parte que ajudou a crescer aí o setor? Bom, com certeza o aumento, né, que a gente vai enxergando aí a cada mês, com a economia melhorando, isso traz várias demandas, né? E o TI é muito importante também nessa questão de a gente aumentar a rentabilidade, competitividade e aumentar o lucro das empresas, porque você vai investir em tecnologia e vai otimizando o seu processo. Então a operação, ela com certeza ela vai ficar mais enxuta e você vai tentando aí reduzir os custos, né? Então é interessante aí esse aumento aí que a gente está enxergando. Já estão falando em virada para pré-pandemia já, setor de transporte, né? Será que vai vir? Estão falando que vai de qualquer jeito, né? O PIB você acha, Fábio? O PIB vai eu acho aumentar, assim, né? Aumentando, vai... O setor de transporte é reflexo da economia como um todo. Assim, você tem aí nos últimos 3 meses, acho que o mês passado teve uma queda na produção industrial, você tem uns 3 meses de alta de produção industrial e o transporte é o elo da cadeia de produção. Então você tem um aumento de consumo, o comércio contratando, você tem mais as indústrias produzindo mais, com certeza o transporte vem e reflete toda essa cadeia. O agro batendo recorde de produção, é o outro grande marcador do Brasil, é o agronegócio. E o transporte é só um reflexo da economia, a economia está crescendo como um todo. O transporte ele é o elo da cadeia de produção para todo mundo, tanto para importação, exportação ou mesmo as cadeias de produção. Nós estamos aí há 3 meses já com crescimento de produção industrial. Acho que é o último mês que tem uma queda de 3%, mas o Brasil vem crescendo. Isso se reflete diretamente no transporte. Ainda bem, né? Eu acho que o transporte é um indicativo da economia como um todo. E a TI também acho que não tem como brecar, né, cara? A TI cada vez mais tecnologia chegando, crescendo. Pega o transporte, quando o transporte usava tecnologia assim, hoje é Tudo. qualquer carrinho, uma Fiorino que você vai pegar hoje, você tem que colocar embarcar uma tecnologia E o nela processo ali, automatizado, e precisa esquece, tudo, né? tirou muita gente. Aí quando fala em TI aqui, crescimento de TI, é um assunto bastante amplo. Amplo. O nosso setor, que é o setor de transporte e logística, vem crescendo acentuadamente a questão do fluxo de informação. A logística depende disso. O Brasil é um país continental sem muita infraestrutura, e conforme a infraestrutura vai melhorando agora com 5G, aí o crescimento da TI é exponencial. Então, esse setor de serviço, inclusive para a área de educação e formação de 3º grau, eu acho que quem está vindo agora, que é um mercado de trabalho
em franco crescimento, a TI daqui para frente é só subir. E aí, Rodrigo? Já para você entrar na conversa aí, o que você tem a dizer? E aí, o que você acha? Você está ouvindo a gente aqui, né? Eu estou ouvindo. Entra no assunto aí. O que você tem a dizer dessa parte de um bom desempenho aí do setor de cargas? Como o Fábio falou, o transporte é o que ele vem puxado pela indústria só para o transporte sobe, o reflexo do que acontece no Brasil. Ele vem depois, né? Ele acaba vindo depois. Se o Brasil está indo bem, o transporte vai bem. O Brasil, quando começa a andar, o transporte não acaba não fluindo. Porque o pessoal corta custo. Na hora, né? Então vamos lá, vamos passar para outro aqui rapidinho. Logística e custo são os maiores problemas para exportadores. Aí entra o Rodrigo já de cara. Rodrigo, custo do transporte internacional 60% aqui. 60% indicaram que o custo do transporte internacional é o que está mais matando. Você que é do comércio exterior aí, fala um pouquinho para a gente do que você acha. Teve uma inflação no frete internacional global. Os fretes subiram mundialmente. E agora que eles estão começando a voltar ao nível pré-pandemia. Ainda não chegaram, mas os custos subiram muito. Muito mais carga do que espaço. Dá entrave, você acha que entrave? Acaba dando entrave, né? Porque sobe o custo, que nem você está falando que a outra. Tarifa de cobrada pelos portos também já é o segundo. Então, dá muito entrave. O problema é que o transporte internacional é caro para todo mundo. Ficou caro para o mundo inteiro. A gente não tem uma posição privilegiada, e se já vai entrar numa geopolítica aí, que o principal mercado brasileiro é o asiático, e nós estamos de costa para a Ásia. Então nós temos que passar pelo sul da África, coisa toda. Mas está caro para o mundo inteiro, porque a questão da pandemia deslocou os contêineres e deu uma descompensada. Agora, o nosso problema é a partir do segundo e terceiro item aqui, que é as elevadas tarifas dos portos e o transporte doméstico, que no caso é diretamente ligado com a gente, que é o transporte rodoviário até o porto, né? E aqui, além das tarifas dos portos, é a demora do porto brasileiro, né? Tem uma declaração do presidente da Volkswagen para a América Latina, se não me engano ele é argentino, ele estava falando que a exportação via México, o carro da Volkswagen fica 48 horas no máximo no porto mexicano. Aqui no Brasil é no mínimo 15 dias. Ah, mas a Codesp precisa, a primeira coisa já é terminar aquele projeto de concessão lá da Codesp e acabar, organizar tudo aquilo ali. Então, mas o impacto... Tem quem perdeu, falou que perdeu. Teve um terminal que perdeu a licitação. Eu não sei qual a concessão. Uma concessão, não sei quem foi. A gente teve um problema lá com o cliente. Então, mas olha o impacto na economia que isso traz para a gente. Uma fabricante de veículo aqui do ABC, que deseja lançar um novo carro, ou produz aqui, ou produz no México, por exemplo, e eu cito o México porque é um país de terceiro mundo, muito com economia parecida com a nossa, o cara pega e resolve o investimento no México ao invés do Brasil. Ele escolhe o México como país produtor por conta do nosso porto, que a gente vem falando há tanto tempo, a burocracia do porto, o custo do porto para se levar. Agora, o custo de transporte doméstico, aqui deve estar muito ligado à safra, Sim. Né, que o pessoal aí pleiteia ferrovias, e a falta de infraestrutura. Né? A nossa falta de infraestrutura rodoviária encarece o transporte também. Com certeza. Só tem aqui, né, Fabião? Praticamente Sudeste é bom, né? Sul e Sudeste é bom de rodovia, né? Sim. Depois começa a cair no mundão aí. A gente está com os gargalos aqui, né? Como a gente pode ver aqui bem na explicação aqui, o custo de transporte realmente exportação muito elevado. Então você tem elevadas tarifas, né, cobradas nos portos, e você não tem estrutura. A gente vê que está crescendo, o agro está crescendo, né? Por exemplo, exportação de suínos e aves está aumentando. O sul é a parte que produz mais. Porém, você tem esse entrave que quando chega no porto você não tem estrutura. E não é falta portos, de caminhão, né, Fer? Você não tem estrutura não tem nos portos. estrutura, né? Você pega, só tem o que? A ponte da Lemoa que dá acesso ao porto? Isso é uma vergonha. Isso aí. Cara, se quebrar um caminhão ali, travou o porto da América Latina, tem uma E passagem. a gente começa assim, né? Nós fizemos aquela live com o Reni. O acesso ao porto, a tecnologia da década de 60. A gente acessa o porto pela via Anchieta até hoje. A primeira imigrante da década de 70. A segunda imigrante a gente não pode acessar. Ou seja, a carga não acessa o porto pela tecnologia mais nova.
A gente ainda está na década de 70. Quando chega lá, tem um viaduto e uma única avenida para acessar o porto. Altas tarifas, e aí você tem toda a burocracia para liberar, você inibe o exportador. Inibir o exportador, você inibe a produção local. Ô, Rodrigo, entra no assunto aí de novo, não fica de fora. Rodrigo, já aproveitando aqui, já que pegou esse gancho, você que trabalha bastante com exportação. Hoje é possível a gente pegar uma exportação, descer para retirar um container vazio, estufar no cliente e devolver no mesmo dia esse container? Não é capaz essa logística. Impossível, praticamente. Então, você vê como que gera custo, né, cara? Não, você pega lá o container vazio, sobe, estufa, e tem 2 dias para você arrumar uma janela para entregar esse container cheio. Isso gera custo. Aqui vem as altas tarifas do porto, acho que está incluído. Tá, já matou isso. Frete Frete internacional. Sabe que o frete internacional, você acha, o Rodrigo, que o frete internacional vai baixar? Sim, está reduzindo já. Como está tendo uma inflação global, ele já começou a redução. Está bem drástica, tá? Pode falar isso. Caramba. Mas com a volatilidade do câmbio, Rodrigo, ainda a gente está com essas altas taxas, altos valores de frete, né? A gente não vê ainda 5,20, né? Os economistas apontam que esse valor ainda vai se perpetuar para 2023, então a gente está realmente aí numa cruzada aí sem saber muito o que vai acontecer com os fretes. A questão do Porto de Santos, que não tem nem estrutura para receber um navio de grande porte, porque o calado não... já começa não por aí. Você começa a ter que gastar dinheiro, investir para receber, né, navios maiores, né? E a gente não consegue sair desse atoleiro, né? Fala aí, Rodrigo. Verdade. Bom, se você pegar e assim, não tem nenhuma algo que a gente pode chamar de estabilidade. Não existe. A gente, quem trabalha na região portuária, está esperando melhorar Porto sem papel desde 2007, 2006. Tem gente que desde 2002. Como disse o Fábio, a tecnologia é da década de 60. Desde que o aumenta o volume. Só para lembrar do pátio de Campo Grande, aqui em Santo André, lá na beira da linha férrea, já faz 10 anos que está para ter licença para se fazer um porto seco de suporte ao Porto de Santos, para descer todos os contêineres via trilho e subir os contêineres via trilho até o Porto Seco aqui em Santo André, no pátio de Campo Grande, e fazer o rodoviário a partir daqui. É coisa de obra do governo do estado? Não, isso é privado, o pátio é privado. Não, mas as pistas, que tem a outra descida para Santos, que estava se falando por Mogi aí. Aí agora não, tudo aqui é governo do estado. É rodovia estadual. Estadual, baixa eficiência do governo. Esperar isso que vai virar, né? Quem será? Novas rotas, criar e fomentar, movimentar essa parte de exportação aqui. Quantos minutos nós já estamos? Descer. 15? Tá. O grande problema que as pessoas não entendem é que esse custo aqui que está sendo descrito é o impacto na economia paulista. Que é onde eu entendo que o governo do estado, apesar de ser uma área federal, o porto, ele não entra na discussão. Porque o porto, ele afeta diretamente a economia paulista, que desenvolveu por conta do porto. É o que até o ABC eu falo aqui, né? Poderia ser era armazém uma época, né? Depois morreu, né? Se saísse bastante carga rápido do porto, é que ia virar um armazém de novo. Olha a linha de produção. Nós temos aqui as fabricantes na beira da Via Anchieta, que não estão aqui por acaso, estão na beira da Via Anchieta, porque era o único acesso ao porto, que é o maior porto da América Latina ainda, só que é ineficiente, caro, e aí não compensa mais fomentar as fábricas aqui. Então nós estamos falando que o ABC começa a morrer quando começa a definhar o Porto de Santos. Que está. E aqui desses custos que eles colocam aqui, o custo do transporte internacional é aquilo que não está na nossa mão. É aquilo que a gente não tem como controlar. Isso é um preço internacional. Os operadores são internacionais. Agora, todo o restante aqui é para o Brasil. Isso aqui é custo Brasil total, na veia. Que, aliás, eu defendo de fazer um programa sobre o custo Brasil, a gente vai chegar no custo logístico. Sempre. Vai bater ali, né? Não, assim, são vários custos do Brasil. Tem problema trabalhista, problema tributário, problema
em infraestrutura, problema de energia, mas você vai cair no custo logístico. Não pode crescer de 5 horas, igual... Você imagina a questão de imposto, cara, que você pega os importadores mandando coisa para Espírito Santo, sendo que a gente tem um porto a 60 quilômetros daqui, os caras estão mandando a 1.000 e tá saindo mais barato mandar para lá do que para cá, cara. Pra você ver isso que a gente conhece, o custo do transporte. Só aqui na live que eu sou, tem 3 empresas no ABC, a 50 quilômetros do Porto Santo, trazendo produto pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Cara, é uma loucura. É verdade. Itajaí bombando. Itajaí bombando. Santa Catarina está crescendo mais de 200% no ano. Então, mas é um gargalo também, né? Que aquilo lá, além de não ter calado, é do tamanho do... Não dá para comparar com o Santos. Do pátio Mas do presidente. Mas agora existe mais um porto, né? Que é um porto lá no norte de Santa Catarina, que é o Itapuá. Ele tem calado. Ô, Rodrigo, mas você que traz carga por lá, eles enfrentam esses mesmos problemas que a gente aqui, agendamento, atraso, ou não é mais tranquilo? Muito mais tranquilo. Muito diferente. Acontece. Nível de agendamento, nível de responsabilidade das empresas que prestam serviço lá, tanto de container vazio, quanto os terminais, é totalmente diferente. E a que se deve isso? O que você acreditaria, essa facilidade lá e dificuldade aqui? Aqui tem uma coisa que a gente chama de burocracia e falta de comprometimento. Aqui a gente teve a parte que foi privatizada, só que assim, não tem concorrência. Lá você pode falar que a gente também não tem tanta concorrência, só que já é maior do que aqui. E não sei se é uma questão cultural ou outra questão que eles estão realmente empenhados em crescer, mas se continuar do jeito que está, Santos vai perder muito rápido o posto de maior porto para Santa Catarina. Aí não dá para falar assim, se Itajaí ou Navegantes, que é como nossos cantos do Guarujá aqui, ou Itapuá. Itapuá está crescendo bastante. Ela tem calado, tem tudo. Paranaguá então, também assim, cresce, né? É que assim, os caras, quando você pega o movimento de Santos, que eu estava olhando esses dias o movimento do Porto Santos, ele bateu recorde na movimentação por tonelada. Só que aí é por causa do agro. Então, o que acontece? Eles estão transformando o Porto de Santos em agro e a indústria está perdendo espaço. E aí, quando você fala por tonelada, quando você pega o período da safra, os caras batem recorde de movimentação por tonelada. Sim. Mas, assim, as indústrias que estão coladas ao Porto de Santos estão preferindo trazer de outros estados. Aí eu faço a pergunta. Se o cara tiver que investir numa nova planta, aonde ele vai investir? Aqui de novo? Não investe mais. Ele está importando de fora porque ele está aqui há 50 anos. O dia que ele tiver que fazer uma nova planta, ele já vai fazer fora. Que é o grande problema que a gente viu aqui no ABC. São Paulo também, né? Deu uma... Nos últimos anos tem morto São Paulo. Nem metrô. Mas o custo aqui é muito alto para tudo, né, cara? Você vai pegar uma infraestrutura, né? Vai alugar um galpão aqui na região, sai daqui para você ver, cara. O Reni falou que um negócio interessante, que a economia do Brasil se desenvolve por São Paulo, por causa do relevo, né? Então, quando você vence a Serra do Mar, que já é uma barreira natural, a partir do topo da Serra do Mar, estamos falando aqui em São Bernardo, você pegar um compasso a 100 km de São Paulo, a 100 km aqui do topo da Serra do Mar, você está falando Sorocaba, Campinas e Vale do Paraíba, São José dos Campos. Você estava falando que 80% do PIB industrial na década de 90 estava aí. No Brasil estava aí. E se desenvolveu por aí. Agora, por que outras áreas desenvolvem? Tem a guerra fiscal, vamos ser sinceros, que os... isso é uma coisa. Você falou do Espírito Santo acabou com o imposto, né? Então, zero. Aí fomenta lá o Espírito Santo. Mas São Paulo está perdendo muita empresa nessa região por conta daquilo que viabilizou ela, que era a porta para o oceano, está sendo muito caro e o mais burocrático do Brasil. Beleza, acho que tá mais ou menos exposto aí, né? Vamos partir para o outro, para ser rápido o nosso programa. CCJ aprova a proposta que prevê parcelamento de multa de trânsito. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A proposta deverá seguir para o Senado. Vamos falar que o texto aprovado prevê ainda que as multas de outros estados só serão parceladas se houver convênio entre o Detran. Sempre bate nesses convênios, né? Assim, tudo não vai ser parcelado. Então, isso é um caos isso. Eu até desanimei aqui, ó. Já acabei de simplificando para vocês. Não vai ter nada. Leia assim. Aprovação de qualquer projeto que permita. Tem... Até para você pagar as multas, cara, tá um caos isso aí. Tá mesmo.
As multas Renainf bloqueando, licencia o veículo, mas o digital não aparece. Eu tive problema com isso, cara. Se o carro tá licenciado, tem que ter o documento. Carro licenciado, eu não conseguia imprimir a documentação. E pra você pagar a multa? Você vai vir um outro não paga, outro não paga. Não tem estado por estado para procurar e achar onde. Cara, um caos pra achar, cara. Um caos pra achar. Então, E a hora que você acha, paga, demora acho que quase 10 dias para dar baixa. É a dificuldade para gerar facilidade das empresas que caçam multa. Olha, senhor, esse parcelamento demorou, né? Durante a pandemia, nós ficamos quase 2 anos sem receber multa, quando começa uma enxurrada de multa, com o motorista que já foi embora, você não tem como passar os pontos para a carta. As empresas estão recebendo multas dobradas justamente porque não indicaram o condutor. E, pô, aí você pega uma despesa extra gigantesca, demorou para os caras aprovarem isso para o parcelamento. Você pega até umas multas mais salgadas aí de farol vermelho, isso, aquilo, cara, eu tomei uma lá, acho que é 800 pau, o motorista não estava mais comigo. Aí vem mais uma de Unique. Cara, como que você faz? A multa chega depois de 7, 8 meses? Tem um serviço do Cetrans que puxa para você, depois nós vamos falar. Nosso patrocinador. Vamos lá então para o último, não sei o que vai acontecer isso aqui. STF volta a julgar a exigência de motivo para demissão por justa causa, né? Para ficar mas começa pelo Fábio, o Fábio concorda com isso. Ele acha que tem que ser positiva a decisão. Rescindir o contrato sem um justo motivo. Não fica muito. Só colocar um negócio nisso aí. Se não for por um justo, quem vai definir o que é justo? Para mim, é mais uma vez o Estado querendo segurar o emprego na caneta. Né? Esses caras não entendem que o que gera emprego é a economia rodando. Crescimento econômico é geração de emprego e ponto. Aí vem o Estado, que agora, para você rescindir o contrato com um funcionário, você tem que apresentar uma justificativa para pagar a multa que já foi colocada para você não mandar ele embora. Mesmo pagando a multa, você tem que justificar agora por que você está encerrando o contrato. Quer dizer, agora não, foi para decisão aí no STF. A gente espera que ele já está 20 anos, né? Mas às vezes tem 6 votos já, está bem. A gente fica com essa carga aí, tudo em cima do empregador para ter todas essas exigências que são impostas aí para o empregador, e aí você não consegue trabalhar. O seu foco lá você não consegue, porque você tem que perder tanto tempo com esses detalhes, né? A gente perde tanto tempo aí no varejo com essas coisas. As burocracias, que é outro custo do Brasil. Você pode. Rodrigo, quer falar alguma coisa desse assunto? Não. Você não gostou disso? Não, sabe o que é mais legal? Você vai ter que mandar alguém. Se você rescindiu o contrato do funcionário, aí depois que você rescindiu, desligou, pagou a rescisão, sacou o fundo de garantia, aí alguém, um iluminado lá, sabe-se aonde, ele veio e falou, olha, isso aqui não era motivo para desligamento. Processo. Aí você contrata ele de novo. Volta o cara. Volta ele. Entendeu? Mas não era motivo. Eu precisei de motivo para contratar? O que você acha de você? Que o Fábio é o nosso globalista do grupo. Ele é o globalista. Ele é o ponto... Equilíbrio. Ele é centro-esquerda. Ele é centro-esquerda. Ele fica no meio, mas na hora H ele desce para o lado esquerdo. Hoje a gente tem que enxergar o cenário de todos os lados. Mas não tem essa aqui não, de política, esquerda, direita. O que a gente tem que fazer é o trabalho melhorar nossos processos, né? Melhorar cada vez mais as leis, as regras, os regimentos, normativas, para que você consiga trabalhar melhor. Não, mas o que você acha do... Você tem que justificar a demissão? Não pensou? Não, eu gostei do termo aqui, né? Sem justo motivo. É igual lá, cara. Qual é o justo motivo? Então, mas se eu tiver um justo motivo, é justa causa. Você pega lá, eu vou contratar dois motoristas, tem só cobrir folga, final de ano, uma alta demanda, aí não sei o que lá, e aí o mercado dá uma caída no começo do ano, eu quero dispensar vou dispensar o que não produz muito. E aí, não posso dispensar. Você tem que justificar. Por que você vai mandar esse cara embora? Porque ele faz menos? Porque eu pensei que o mercado ia aquecer e não aqueceu, e aí eu não vou precisar mais dele. O Fábio e não quer o Fernando. Porque não está produzindo igual. Então pega lá que não produz muito. Mas aí você é discriminação. Você está discriminando. Discriminação. Isso é muito complicado. Aí você vai ter que... Você sabe ter motorista, cara, nós estamos dando muita dor de cabeça. De novo. Eu tenho motorista lá que você pega e fala assim, temos mais uma viagem para fazer. Os caras, nossa, uma hora dessa? É o caos. Cara, é um caos. Só que é caos, né?
É o caos, não. É mais Simplificando. E aí você pode mandar embora que você não acha outro, É, mas mão de é- obra está complicado. É mais uma vidraça pra gente tomar pedra. É isso que. Porque não tem caminho. Esse tópico a gente não está simplificando nada. Então o intuito aqui é simplificar o máximo. Então, mas a gente está alertando o transportador aqui a agora. gente está alertando que o transportador não, todo e qualquer empresário no Brasil está sendo alertado que isso vai ser julgado. Sim. Você Já tem tá o dono de uma loja, tem lá o vendedor, tem um que vende e outro que não vende. Vai Aí poder tomar um ele vai processo. substituir aquele. E ele vai alegar o quê? Olha, Qual é o justo motivo? qual é o justo Falta de motivo? produção? É o mercado. Ah, mas ele não vendia, você treinou. Ah, muita subjeção nisso aí. Porque se você não produzir lá que nem seu cliente espera, ele vai ir atrás de outro que produz mais, acabou. Não tem muito segredo. Exato. Não tô ali pra fazer caridade, cara. A empresa tem que ser criativa. Ô, Rodrigo, você continua não querendo falar nada? Você não gostou dessa? Ele não tem muitas boas visões com funcionários, né? Na época tinha bastante motorista lá, muita dor de cabeça. Eu falo desse assunto, ele é um grau ridículo. A palavra Obrigado. não existe. Você tem. Você mata eu chamo de livre-arbítrio, né? Você tem que. É o que você falou, subjetivo demais. Eu tenho que. Cada um vai achar uma coisa uma hora, você não vai. E é mais um peso para a gente empresário. Mais uma desmotivação. Estamos recebendo a nova parceria. Falar sobre a nova parceria do movimento Vez e Voz, que é um movimento que valoriza as mulheres no transporte e fomenta o crescimento profissional delas juntos, né? Junto a nós. Então, o CETRANS, signatário também desse programa, desse movimento. E esperamos que com isso tragam também as mulheres do transporte de carga, né? Que a gente possa, vocês empresárias aqui do ABC também, possam fazer parte do sindicato, fomentar aqui a parte sindical de representação do transporte de carga. Legal? Vou falar rapidinho também, vamos aproveitar aqui e já matar os serviços. Bom, pessoal, vou falar dos serviços do CETRANS, porque o intuito do nosso podcast é simplificar e te falar o que realmente o CETRANS faz para seu associado. A gente tem plano de saúde com valor diferenciado, todo mundo aí está com problema, liga aqui no CETRANS. Temos exame toxicológico, temos consultoria jurídica, temos um núcleo de conciliação, você que está com problema aí para demitir, como o Fernando falou, está passando por perdeu algum serviço, alguma coisa, conversa com o pessoal aqui que o núcleo de conciliação ajuda muito na hora de você fazer uma negociação com um funcionário. Temos o certificado digital, né, que é a nossa parceria aí com a FETCESP, né, que é o @FETCESP.certificado digital, é o Instituto AR. Tem preço diferenciado para você fazer aí os dois certificados. A gente vai falar aqui na próxima take, a gente fala disso aí. Temos do que a utilização das dependências. Se precisar aqui fazer uma reunião com o cliente, fazer algum treinamento, temos aqui as salas para vocês usarem. Assessoria de custo, tem um assessor de custo aqui toda semana para falar com você. Se você quiser montar uma tabela, trabalhar na sua tabela, montar uma tabela, não precisa ficar mostrando valores, é referência, bem legal. Temos a capacitação e o treinamento aqui, com a parceria com a Paulicom. Temos a Conjovem, que acabou formando esse podcast, então, Comissão de Jovens Empresários, faça parte aí, as meninas também. Banco de currículo, está precisando de alguma coisa, alguma cargo administrativo também, liga aqui para a gente. Seguro de vida, que tem uma parceria com a Mafre, né? Acho que é. Também Paulicom, com valor diferenciado também, para você ficar aí dentro da lei do motorista, porque todo mundo sabe que na lei do motorista tem aí algumas regrinhas para ter o seguro de vida para os funcionários, beleza? Isso aí. Temos a NTT, quem precisar cadastrar, fazer o que precisar. Temos a Brubot, que eu te falei, a gente acaba tendo que pegar a tecnologia para colocar aqui para poder ficar. A hora que sai a multa, às vezes já tem ela lá, porque se você fica esperando chegar, você não pega o motorista. Custo. Temos o ABC Empresarial, que é aquele evento que a gente faz presencial ou online aí, com atualizações também, traz sempre uma coisa técnica para vocês. O Despoluir, é o programa Despoluir. Acho que o pessoal também já sabe, né? O programa Despoluir mede a emissão de gases dos seus veículos. Tem muita empresa pedindo isso aí, embarcador.
Então, se ele perguntar se você faz o controle de emissão e você não faz, fale aqui com a gente, que o CETRANS vai aí com uma equipe aí. Temos a Raizen aqui também, que tem uma parceria para comprar combustível, cartão. Acho que é isso, né? Temos a GAP, que a gente sempre esquece de falar dele. GAP, né? De consulta de... Escola com motoristas, você que quer consultar a escola. É preço diferenciado também. Para seguro de carga. Bom, agora passa para o outro, que é o certificado digital, que hoje a gente vai falar um pouquinho melhor desse aqui. Tem o A1 e o A3, então você precisa ver o que sua empresa precisa, né? O A1, a assinatura armazena e fica no computador, tem validade de 1 ano. E o A3, a assinatura fica armazenada num token, né? Ou num pendrive, e tem 3 anos aí de validade. Não é todos, você tem que fazer uma avaliação, porque não é todos os setores do governo que aceitam o A1 ou A3. Tem coisa que precisa do A3. Tipo, acho que Polícia Federal, alguma coisa assim, precisa do A3 para fazer o mapa. Não pode ser o A1. O A1 é para documentação, não dá para emitir A1 com conhecimento. Você precisar pôr em produção, precisa assinar toda vez que... Então, vocês que estão precisando, nós temos a parceria com a FETSESP, né, com o Instituto AR. Então, se você está precisando renovar, entre em contato com o CETRANS, a gente tem um valor diferenciado do mercado. Legal? Bom, assim, chegando no fim, eu vou falar aqui só também para seguir as nossas páginas na internet, né, o cetrans.com.br, nosso portal. Temos o e-mail, se vocês precisarem falar, administração@cetrans.com.br. Temos aí o CETRANS no Instagram, no Facebook e no YouTube, CETRANS ABC, procura aí, né, siga a gente nas redes sociais, beleza? Então, eu acho que o programa Simplificando de hoje, vamos para finalizar. Fábio, de tudo isso aqui que a gente falou hoje, que a gente atualizou. Foi muito legal, informações aí preciosas para o transportador, para ficar atento aí às mudanças e o que vai acontecer. Então, muito legal a participação no podcast de hoje e até a próxima. Fernando, e aí, Um beleza? abraço a todos. Saiu animado daqui? Eu fico um pouco nervoso, mas tudo bem. É que os clientes acham que o frete é caro, né? Mas não é caro, o custo é caro, né? Não, O custo no geral de tudo. E é isso aí. E aí, Fábio? Sabe que a gente tem saída? Esse porto um dia, o ABC Então, vai de voltar? tudo assim, que nós falamos aqui, eu acho que a questão do custo para o exportador aí, o assunto mais... Acho que a gente até comentou durante mais tempo. Sim. Isso volta ao assunto, é o famoso custo Brasil, atrapalha todos nós aqui. Todo mundo fica focado no Porto de Santos, mas atrapalha a economia local, a economia do Estado. Eu acho que a gente tem que botar um foco, o novo governador que for eleito aí no dia 30, tem que olhar para o Porto de Santos aqui em São Paulo para a gente melhorar a economia aqui. De resto, tudo certo. Isso aí. E nosso Rodrigão? imposto, e nosso imposto. Rodrigão, fecha o programa aí. Você é o convidado de honra hoje. Agradeço a participação. Espero poder participar de mais. Só isso? Tá, só isso? Nossa, que simples. Acabou. Estou aprendendo ainda, né? Se tiver alguma dúvida, pessoal, depois desse vídeo vai no canal, nosso canal do YouTube. Você escreve lá pra gente. Se tiver qualquer dúvida, não simplificamos tanto assim para vocês liguem que estamos à disposição, beleza? Gente, boa tarde. Obrigado aí pelo tempo e esperamos ter atualizado vocês aí, simplificando o transporte, beleza? Boa noite. Obrigado. Boa noite.